Luísa, eu vou fazer 34 anos. Estou trabalhando efetivamente na área da estética há mais ou menos 4 anos. Antes disso, eu sempre tive alguns hobbies e sempre trabalhei nessa área por diversão. Ou, por exemplo, desde pequenininha fazia as unhas da minha mãe, sempre fiz as unhas e as sobrancelhas das minhas amigas mais próximas. Quem era maquiadora lá em casa era eu, pronto. Tenho 2 filhos, tenho um filho de quase 15 anos e tenho outra filha com 6. Eles são assim a minha motivação. Eu falo sempre isso no meu trabalho, tanto para minhas clientes quanto para minhas alunas. Acho que é muito importante o autocuidado e é muito importante a gente aprender, e acho que os filhos não é impedimento para nada. Eu costumo dizer sempre isso. Como devem notar, eu sou brasileira. Inclusive tenho muita gente que me faz perguntas a respeito de como que é empreender fora do país ou fora do Brasil, no caso, minhas amigas brasileiras e clientes de lá também. Ou como é que é começar um negócio em Portugal. Eu sempre digo que é muito simples, desde que a gente tenha força de vontade. Então eu vou estar dando dicas aqui no canal também, vou contar pra vocês um pouquinho sobre a minha história, sobre como que eu comecei. Eu saí, como eu disse, do Brasil há quase 10 anos. Na altura saí, meu marido trabalhava para uma empresa espanhola, fomos para lá. Eu lá também fazia alguns atendimentos a domicílio e de outras maneiras, né? Mesmo antes de ter formação. E vou estar explicando para vocês como é que isso aconteceu. Como eu disse, sempre fiz isso por hobby. Já no Brasil, quando eu tinha 16 anos, fui fazer umas horas no salão de uma amiga, fazia uma coisa aqui, fazia outra coisa ali, escovava um cabelo lá, uma sobrancelha, enfim. Ou seja, sempre gostei dessa área. Quando terminei a escola, eu ia para a universidade. Minha intenção era fazer psicologia, que eu adorava e até hoje gosto, não é? Até hoje acabo por ser esteticista e psicóloga um pouquinho. Acho que todo mundo tem um pouquinho disso na profissão. Quando fui para a universidade, acabei por optar por não fazer psicologia. Fiz outro curso na área de administração e gestão de recursos humanos. Trabalhei na minha área, adorei. No período da universidade, eu fiz algumas horas no salão de uma amiga minha, que o nome dela é Joyce. Eu gostava já muito disso naquela época, mas eu queria um salário fixo, queria uma rotina de trabalho, tinha muito medo de ser empreendedora ou de ter o meu próprio negócio e não ter aquele salário fixo no final do mês, que, querendo ou não, é uma segurança, não é? Ainda mais quando temos já filhos e etc. Eu acabei por engravidar assim que entrei na universidade, mas isso não me impediu de continuar os meus planos e os meus sonhos e aquilo que eu queria fazer. Eu não desisti por aí, porque eu acho que filho, como eu disse no começo, não é impedimento. Apesar de gostar muito da estética, fui trabalhar na minha área, conheci pessoas incríveis, gostava muito do que eu fazia também. Tinha sempre a parte mais contábil e a parte mais de gestão de pessoas, e no fundo eu gostava mais de gestão de pessoas, porque eu gosto disso. Como eu costumo dizer, eu gosto de gente, gosto de lidar com pessoas, gosto de estar com elas, e a parte de estar sentada no escritório com um monte de papéis já não era a minha preferida. Depois, quando eu saí do Brasil, não consegui achar trabalho na minha área. Estávamos em Valladolid, na Espanha. Vivi lá há 4 anos. E quem sai do Brasil sabe que não é fácil, não é? Quando deixamos o nosso país, deixamos um pouco da nossa cultura, chegamos em outro lugar, com outra língua. Eu, apesar de falar um pouco de espanhol, quando se chega na Espanha, você vê que não falava tão bem assim. Eu fui estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, então acho que isso me ajudou imenso. Fui estudar espanhol porque eu queria não só falar bem, eu queria também escrever bem e queria poder ajudar meu filho também com os deveres da escola, principalmente porque eu sentia muita dificuldade em me comunicar e ajudá-lo. Estive na Espanha há 4 anos. Fiz alguns trabalhos esporádicos também na área da estética. Eu atendi a domicílio na altura porque eu já tinha um pouco de experiência e tinha pequenas formações que eu tinha feito no Brasil, que naquela altura fiz porque era um plus, era umas horas que eu fazia no salão, ou era, como se chama aqui em Portugal, era mais um part-time, não é? Não era meu trabalho fixo, mas era um trabalho que eu fazia aos fins de semana e que ia me ajudando também na renda mensal da minha casa e das minhas coisas, pronto. Depois vim para Portugal.
mais uma vez não conseguia trabalho na minha área, trabalhei em várias outras coisas e sempre fui fazendo também isso, uma unha aqui, uma sobrancelha ali. Depois consegui trabalho numa transportadora, ainda fiquei lá um tempo, gostei muito da experiência, mas eu estava 8 horas fechada no escritório e aquilo já não me fazia bem, já não me fazia feliz. Eu estava sempre olhando para o relógio a pensar, ai meu Deus, ainda falta 2 horas para eu ir embora, ai meu Deus, ainda falta 1. E às vezes eu tinha a ideia que eu olhava no relógio 5 vezes e era o mesmo minuto. Tinha que conferir se o relógio não estava parado, porque aquilo para mim já não era satisfatório. Eu no fundo tinha sempre aquela vontade de trabalhar para mim, de ser independente financeiramente principalmente, mas não só isso, de ter flexibilidade com os horários dos meus filhos, de um dia, se eles tiverem uma festa na escola, de eu poder prestigiá-los sem ter que pedir autorização a ninguém, ou sem ter que no outro dia chegar na empresa e talvez olharem para ti com um rosto diferente, porque olha, mas tudo bem, você foi, teu filho está doente, mas não tem ninguém para ficar com ele. E às vezes nós temos sim alguém para ficar, mas nós somos as mães, nós queremos estar, não é? E é pensando nisso tudo que um dia tomei coragem e fui fazer um curso de empreendedorismo. No final do curso, com o projeto pronto para começar a minha empresa, na altura aqui em Portugal, até 29 anos eles davam uma ajuda. E no final do curso fiquei com medo, pronto, fiquei com medo. Falei para minha professora que se ela assistir isso, a minha formadora, ela sabe, inclusive falando já há pouco tempo atrás, do curso todo eu era a única que dizia, não quero empreender, não quero abrir um negócio próprio, não vou, não tenho coragem, acho que não vou conseguir, prefiro trabalhar em uma fábrica ou qualquer outro lugar, qualquer outra empresa e ganhar um salário fixo, prefiro ganhar nem que seja o salário mínimo, mas prefiro ter aquilo certinho. Então eu desisti do meu projeto, infelizmente, porque hoje eu olho para trás e penso, o que me deu, não é? Mas eu consigo perceber o que me deu. E o que me deu naquela altura foi medo, foi insegurança, foi o medo do que as pessoas iam falar, ou criticar, ou o medo de não dar certo, ou o medo de não ter clientes, ou o medo de não conseguir sustentar a minha família, ou ajudar na renda da minha casa como eu conseguia, mesmo que fosse com salário fixo, estava sempre certo. Eu na altura falava, mas se a empresa vender, ou se a empresa não vender, eu tenho meu salário na mesma. E foi isso que me fez ficar ali presa, não é? De certa maneira, naquela ideia fixa de que eu tinha que trabalhar para alguém. Então, pronto, não fiz o meu projeto. Depois disso, fui fazer uma micropigmentação nas minhas sobrancelhas, fui como cliente. Na altura já fazia assim, algumas sobrancelhas fora do escritório e me apaixonei pelo trabalho. Até hoje eu digo que foi uma honra conhecer a Dani Schmitz, uma das minhas formadoras também. Acho que ela me inspirou mesmo. Eu tento trabalhar hoje e quando eu olho para uma inspiração, apesar de outras pessoas, ela foi a primeira que olhou para mim e me tratou como uma pessoa. Eu estava ali como cliente, mas ela queria saber de mim, ela queria saber o que eu pretendia com a minha sobrancelha, o que eu esperava, o que me incomodava. E eu simplesmente pensei, era isso que eu queria fazer da minha vida. E pronto. Daí, depois de ter feito as sobrancelhas com ela, perguntei se ela dava formação. Eu já tinha feito também um curso de formação para formadores, não é? Porque era meu intuito também dar formações dentro de outras empresas na área de recursos humanos, que era a minha área de formação. E comecei por aí. E não me arrependo. Até hoje gosto muito do que eu faço. Foi a melhor coisa que eu fiz. A única coisa que eu me arrependo é de não ter começado mesmo antes. Acho que eu gostaria que tivesse alguém para me dizer o que eu digo hoje às pessoas. Olha, querem começar? Comecem. Não fiquem presos a isso, porque de tudo, se der certo, deu. Se não der, você tenta outra coisa e tem sempre tempo de tentar de novo. O que a gente não pode fazer é perder tempo e perder vida, porque não precisamos estar agarrados a uma coisa só por medo ou por insegurança. Eu acho que muitas vezes o que custa-nos é descobrir o caminho que a gente quer seguir. Às vezes gostamos de fazer tantas coisas e não fazemos nenhuma, não é? Por medo. Eu depois de decidir que era aquilo que eu queria, porque no fundo estava sempre aqui, eu sabia o que eu gostava de fazer, eu não sabia como ia fazer. Na altura no Brasil, quando me formei, tinha muita gente se formando na área da estética. E todo mundo dizia, já tem tanta esteticista por aí, tanta cabeleireira, ou vai deixar de trabalhar no escritório
escritório, vai deixar de fazer administração para fazer unhas? Porque muitas vezes as pessoas fazem esses comentários negativos, não é? Nós temos ali aquela predisposição a pensar negativo, e depois se alguém diz alguma coisa desse gênero, pronto, acabamos logo ali destruindo um sonho. Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu não sabia como fazer era porque eu não tinha meios, não é? Muitas vezes nos faltam meios, ou financeiros, ou espaço, ou outros meios, ou incentivo, ou alguém que suporte os gastos enquanto você está investindo na tua carreira, até você ter aquele retorno para conseguir dar continuidade. Então eu ficava muito em dúvida com relação a isso tudo, e criei esse canal principalmente para poder ajudar as pessoas a verem e a experimentarem uma experiência diferente sem ter que ter medo ou insegurança de nada. Então é assim, o começar é sempre difícil, tudo no começo é difícil. Eu quando comecei eu não tinha espaço, eu não tinha dinheiro para investir. No primeiro curso, né, de micropigmentação, minha primeira formação, eu paguei 3 cheques, mas eu decidi, eu vou fazer. O que eu vou fazer depois não sei. Gente, eu tinha medo de agulha. Muita gente me falava, Geisa, como é que você vai fazer micropigmentação se você tem medo de agulha? Nem eu sabia, só que eu tinha gostado tanto do resultado em mim. Eu tinha achado um trabalho incrível. Ela tinha me dito várias coisas, várias experiências que tinha tido, principalmente com pessoas que tinham tido cancro, ou câncer, como chamamos no Brasil, ou outras doenças, alopécias e doenças relacionadas que acabam por perder os pelinhos, e o quanto isso fazia diferença na vida das pessoas e na autoestima delas. E eu fiquei pensando, se na minha fez tanta diferença, imagine nas pessoas que realmente têm aquela característica que incomoda tanto elas. Então pronto, decidi que ia começar. No começo eu não tinha espaço, eu fiz 2 ou 3 formações primeiro, voltadas para a área de sobrancelha e micropigmentação. Eu não tinha dinheiro para comprar o melhor dermógrafo, porque isso é mesmo assim, mas eu sabia que eu tinha que fazer o melhor trabalho com aquilo que eu tinha, não é? Uma coisa que eu sempre dei prioridade é a qualidade dos pigmentos, principalmente, e a gente quer trabalhar com o melhor pigmento, com o melhor dermógrafo, com a melhor agulha, com tudo do melhor, e queremos ter bom resultado, não é? Queremos que no começo, principalmente, que as pessoas gostem do nosso trabalho e que voltem a indicar e que voltem a falar para outras pessoas sobre como que foi a experiência em estar conosco. Isso para mim era muito importante, mas eu não tinha todos os meios. E eu, na altura, pensava assim, eu tenho que ter um espaço bonito, aconchegante, tenho que ter o melhor café, eu tenho que ter muito conforto, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Enquanto eu estava pensando em como eu queria ter, eu acabava por não fazer, não é? Não fazia, tinha medo, continuava nos meus treinos, porque o mais importante depois de fazer um curso de micropigmentação, principalmente, é os treinos. Ninguém nasce sabendo. Eu digo sempre para minhas alunas, façam a formação, mas não saiam daqui pensando, já sou micropigmentadora. Não, nós precisamos sempre treinar e precisamos levar em consideração que vamos atender um ser humano e que por trás dele é preciso fazer um bom trabalho. É preciso que a pessoa saia dali e goste de se ver no espelho, porque senão somos nós que somos os responsáveis pela baixa autoestima daquela pessoa, e não é isso que nós queremos. Então, como eu não tinha espaço, eu comecei a prestar serviço. Fui em vários salões perto de onde eu vivia e comecei a perguntar para eles se eles tinham alguém que fazia micropigmentação, se eu poderia ir prestar o serviço naquele espaço, deixar uma comissão, porque eu precisava pegar experiência. Fiz isso durante 2 anos, foi muito bom, só que chegou um tempo que eu pensava, eu preciso ter um cantinho para mim. Então primeiro eu tive meu primeiro cantinho, que eu chamo, isso também, né? que é mesmo onde eu vivo, era a casinha da minha mãe. Minha mãe chegou a comprar uma casita aqui em Portugal para estar mais perto de mim. Depois ela retornou ao Brasil. Tinha lá um espaço vazio que não era utilizado, então fiz lá algumas obras e fui trabalhar lá. Claro que não era aquilo que eu queria, mas era aquilo que eu tinha e fiz o melhor que eu pude com aquilo que eu tinha naquele momento. Hoje já tenho outro espaço no centro de Coimbra, que eu também adoro. Eu digo sempre que gosto de entrar no meu espaço e sentir que aquilo é um pouquinho de mim. Eu digo sempre que aqui é a extensão da minha casa.
Muitas vezes se eu compro uma flor para minha casa, acabo por comprar para aqui e para o meu outro espaço também. Porque eu gosto de chegar e sentir que aquilo é o meu lugar de atendimento, é onde eu passo a maior parte do tempo, não é? E digo também que a gente ou passa a maior parte do tempo ou dormindo ou trabalhando. Então é muito importante a gente fazer alguma coisa que a gente gosta. Porque eu me lembro ainda das horas que eu passava no escritório e olhava 15 vezes para o relógio e era o mesmo minuto, e hoje me passa extremamente o contrário. Eu muitas vezes olho para o relógio e não quero que a hora passe porque eu estou atrasada, ou porque já tem outra cliente à minha espera, ou porque estou vendo que está terminando o horário de atender a cliente. E claro, eu não atendo só por trabalho, não é? Muitas das minhas clientes viram minhas amigas, muitas das minhas clientes vêm às vezes até fazer procedimentos ou fazer as sobrancelhas e até tem pouco pelinho, porque o que eu mais faço é design de sobrancelhas, e às vezes elas nem estão precisando do design de sobrancelhas, mas eu noto que elas também precisam e gostam de estar comigo. Então para mim é mais do que um trabalho, não é só o meu trabalho. Eu costumo dizer que é amizade, é carinho, é respeito, é convivência, é atender outra pessoa como um ser humano, é pensar no próximo. Às vezes eu falo para minhas clientes que eu atendo elas e faço com elas e para elas como se fosse para mim, porque isso é muito, muito importante. Acho que a humanização da profissão é aquilo que mais faz falta hoje em dia. O trabalho, claro, é importante, o resultado também, mas as pessoas, elas querem ser tratadas como seres humanos. E antes de sermos um bom profissional, temos que ser bons seres humanos. E é por isso que eu tô aqui. Eu vou estar dando várias dicas para vocês de atendimento ao cliente, principalmente, e também de algumas técnicas que são utilizadas, tendências do mercado, novidades, algumas diferenças, tanto no atendimento quanto no trabalho daqui, preferências daqui do Brasil. Vou estar passando várias dicas para vocês. Se inscrevam no canal, tá bem? Coloquem aí um joinha. E se tiverem alguma pergunta para fazer ou algum tema que gostassem, coloquem também algumas ideias que a gente vai estar fazendo, tá bem? Um beijinho!